Olá, gente! Tudo bem? Olha só! Já estamos na competência 2. Espero que vocês tenham entendido a competência 1 inteira. A gente vai estar mais sobre elas. Aguarde que a gente vai estar mais sobre elas. Competência 2. O que a competência 2 associa àquilo que nós chamamos de conteúdo tradicional? Geometria. Geometria plana, geometria espacial, parte da geometria analítica. Isso, a competência 2 se refere à geometria. Claro que eu preciso de toda a matemática básica para concluir, para pensar. Claro que eu preciso do entender o E, entender o OU, trocar o E por vezes, trocar o OU por mais, porque a matemática básica não tem como fugir dela. Mas ela tem como opção principal geometria. Vamos trabalhar? Vou interpretar com vocês a competência, vou interpretar com vocês a habilidade 6, que é a primeira habilidade da competência 2. Trouxe um exercício muito legal para interpretar a competência 6. Vem comigo, vem comigo. Competência 2, vem comigo. Utilizar o conhecimento geométrico. Nossa, ficou claro, né? Competência 2. Para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Tudo bem assim? Habilidade 6. Realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Todas as próximas habilidades referentes a essa competência têm que estar em cima disso aqui, ó. Habilidade 6. Interpretar a localização e a movimentação de pessoas, objetos no espaço tridimensional e a sua representação no espaço bidimensional. Galera, olha eu fazendo isso para vocês, ó. Beleza? Esse movimento que eu fiz foi no espaço tridimensional. Em algum momento do exercício, ele vai pedir para representar esse movimento que eu fiz para vocês aqui no espaço bidimensional. O espaço bidimensional é o seu caderno, é o papel da prova, certo? Então, ele vai contar, narrar, mostrar uma situação em 3D e vai pedir para você responder em 2D. Isso que ele diz aqui. Entendido o que ele disse aqui? Eu trouxe um exercício para a gente pensar nele. Vem comigo, vem comigo. João propôs um desafio a Bruno, seu colega de classe. Ele iria descrever um deslocamento pela pirâmide a seguir. E Bruno deveria desenhar a projeção desse deslocamento no plano, na base da pirâmide. É esse texto que veio no exercício em 2012 e veio aquela figura ali. Tá? A proposta do João para o Bruno é sobre essa figura. Tudo bem assim? Vamos continuar no texto. O deslocamento descrito por João foi: mova-se pela pirâmide, sempre em linha reta, do ponto A ao ponto E, a seguir do ponto E ao ponto M e depois de M a C. O desenho que o Bruno deve fazer é... E aí, gente, tem as alternativas, tá? Então eu coloquei as alternativas aqui, só que eu vou passar rapidamente porque ao realizar o exercício eu vou me ater a cada uma delas. Tudo bem assim? Vamos lá. Mantra. Olha esse deslocamento. É como se eu estivesse fazendo assim, ó. Tá? É como se tivesse aqui um plano, ó. Como é que ia ficar a sombra? A sombra ia ficar uma reta menor que o tamanho do meu braço. Se eu fizer assim, ó, e eu fizer a sombra no chão, como é que vai ficar? Um pontinho. Tá? O meu braço é 3D. A sombra aqui embaixo é 2D. Então, se eu fizer assim com a minha caneta paralelo ao plano, a sombra vai ser a caneta. Se eu fizer assim, a sombra vai ser menor que a caneta. Se eu fizer assim, a sombra de cima para baixo vai ser um ponto. 3D. 2D. É isso que ele disse lá na nossa habilidade. Perfeito? Vamos fazer a interpretação. Vamos fazer a interpretação. O que ele disse?
saia de A até E. Então, de A até E. E a sombra? A sombra é aqui, gente, ó. Não tem sombra no espaço. A sombra é aqui, ó. Então, o segundo menino, ao fazer o desenho, o primeiro risco do desenho da sombra seria esse. Certo? Depois ele disse, saia de E e vai até M. E a sombra? Olha a sombra, ó. Perfeito? Então, o primeiro menino fez este caminho e o segundo menino desenhou a sombra dele. Correto? E depois ele disse, vá de M até C. M até C está no chão, gente. Ele está pisando na sombra dele. Ele pisou na sombra. Este movimento aqui é o movimento do primeiro menino. 3 dimensões. Este movimento aqui é o movimento da sombra do primeiro menino. 2 dimensões. O exercício pede não para representar isso, e sim para representar a projeção. Projeção no nosso dia a dia é sombra. Entendido aí? Vamos analisar as alternativas. Este é o desenho original. Olha a letra A. Não tem nada a ver, gente. Olha a letra A. Olha o desenho que o Bruno faria e erraria em relação ao desenho que o Bruno tem aqui montado ao fazer o exercício. Não é a letra A. Olha a letra B. Também não. Né? A letra B não tem esse ponto mais ou menos no centro da base. Então não serve. Elimina a letra B. Olha a letra C. Absurdo. A letra C simplesmente, ó, ele fez a diagonal deste suposto quadrado ou retângulo, desse polígono. Não é verdade. Eu não preciso muito. Se eu souber fazer esse desenho direitinho, já que ele já me propôs, ele já trouxe o desenho no exercício, eu não preciso gastar muito tempo com as alternativas. Eu já olhando, já sei dizer, já sei discriminar qual é verdadeiro ou não. Talvez eu confunda a letra E. Só que a letra E tem um problema, gente. A letra E tem esse ponto aqui que ele chama de M entre C e D. E o original é entre B e C. Então ele tentou confundir, fez um desenho muito próximo a isso, mas mudou a localização. O ponto M é originalmente entre A e C. E aqui ele colocou o M de propósito para você errar entre C e D. A alternativa correta é a letra C que eu tinha pulado para deixar para o final, certo? Ó, saiu do ponto A, foi até mais ou menos centro do polígono. Ele põe o ponto M aqui entre B e C. E do ponto M ele vai em direção a C. Ele poderia, para confundir, fazer um desenho indo a direção a B. Estaria errado. Entenderam aí, gente? Eu não fiz cálculo nenhum. Eu preciso usar o raciocínio lógico. Eu tenho que entender a habilidade. Essa habilidade é muito pouco trabalhada no dia a dia nas escolas. É muito pouco trabalhada. O índice de erros dessa questão é alta. Não por culpa de você, aluno, e sim porque o sistema às vezes não ajuda. Né? Essas questões estão sendo introduzidas nos ensinos agora. Não era muito cobrada nos vestibulares anteriores. Gostou? Nós temos que trabalhar muito essa habilidade, não é verdade, gente? Eu tenho que trabalhar muito porque a partir do momento que eu entendo essa habilidade, ela torna-se uma habilidade fácil de trabalhar. Porque eu entendo e depois aprendo. Gostou, galera? Espero que sim. Se gostou, curte lá. Inscreva no canal. Inscreva no canal para receber notificações de muita coisa legal que vai estar vindo aí. Tá, gente? Eu aguardo vocês. Obrigado pelo tempo que está gastando conosco. Obrigado.